tema da mensagem de hoje. Quando a nuvem se levanta, a igreja se move. Esse é o tema da mensagem de hoje. Nós vamos tratar de um assunto muito poderoso, que é falar sobre a glória de Deus. A glória de Deus que está sobre nós. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que Deus não muda, amém, irmãos? Ele não muda. Não há mudança, não há sombra de variação em Deus. Ele, como Ele foi há 2000 anos, há 3, 4 mil anos, desde a criação da terra, Ele é hoje. E Ele vai ser sempre até o final dos séculos. Não há sobrevariação, não tem diferença, não vai mudar. Mas a igreja, ela se move conforme o tempo. A igreja, ela tem um período. E nós estamos passando por um período agora, um período de transição, entrando num período de glória, um período de cabode. Quem sabe o que é cabode? Quem sabe o que é cabode? Ninguém sabe o que é cabode? É um nome esquisito, né, irmãos? Cabode. Aí as pessoas falam, meu Deus, será que é do Saravá? Esquisito, né? Cabode, parece que é bode, né? Um negócio, alguma coisa assim. Bode, né? Aí já fala assim, meu Deus, será que é do... Cabode quer dizer a mesma coisa. É a palavra no hebraico, quer dizer poder de Deus, peso de Deus, glória de Deus, presença de Deus. Isso quer dizer cabode. Peso, presença, poder. Há uma linguagem, a Bíblia não fala sobre Shekinah ou Sherinah, né, que é no original que eles falam Sherinah, quer dizer poder de Deus também. Derrama a sua Sherinah. Também é uma palavra hebraica, mas não é bíblica. Mas o que é bíblico é o cabode. O que é bíblico é o cabode. Amém, irmãos? É o poder, é o peso, é a glória do Senhor sobre a igreja. E nós estamos vivendo, estamos passando agora no mover de Deus para entrar debaixo desse cabode, dessa presença, de buscar essa unção, essa mudança na sua vida. E é importante você se dedicar em buscar isso, de dedicar, se entregar para receber essa presença. Porque se você não se dedicar, você não vai entender. Você vai ficar uma igreja parada. A nuvem, ela se levanta e vai. Mas você não vai atrás da nuvem, você fica lá, morto. E nós vamos ver isso na Bíblia. Que o período que o povo saiu do Egito, e eles foram para sacrificar no Monte Sinai, uma caminhada que ia levar 20 dias, eles fizeram em 20 dias a caminhada até o Sinai. Chegando no Monte Sinai, Deus chamou que eles pudessem subir ao Monte Sinai. E lá a palavra diz que havia sons, buzinas, saltério, raio, trovão, e uma nuvem sobre o Sinai. E eles ficaram com medo, ficaram apavorados, o povo. E falou, se nós subir lá, nós vamos morrer tudo. E raio, e uma nuvem preta, uma nuvem sobre o Sinai. E Deus falou, venham, sobe todos, pode subir o monte. Diga assim, ninguém estava na lei. A lei não existia. Até então, todos viviam pela fé no pai Abraão. O povo estava sendo escravizado no Egito, e eles tinham fé e clamavam a Deus, e Deus ouviu o seu clamor. E Deus conduziu eles do Egito para libertar eles, para fazer eles uma nação santa, um povo santo, sacerdócio. Mas quando o povo chegou lá, viram toda essa cena, tiveram medo. E disseram para Moisés, Moisés, fale você com Deus, e você fale conosco. E o que aconteceu?
Moisés subiu o monte, aonde estava essa nuvem, aonde estava Deus, permaneceu 40 dias e 40 noites lá. 40 dias e 40 noites no monte. E eles ficaram no pé do monte, esperando. Como Moisés demorou para voltar, o povo começou a se movimentar, vamos dizer assim. Começou a se movimentar. Começou a adorar outros deuses que eles eram acostumados a adorar lá no Egito. Por quê? Porque no Egito eles ficaram 430 anos. Então eles não conheciam nenhum Deus, a não ser o Deus dos Egípcios, o Deus dos egípcios. Observe, eles não conheciam nenhum Deus a não ser os deuses que eles viam lá. Então, eles pegaram e desceram. Quando demorou Moisés para descer, Arão, irmão de Moisés, preocupado porque o povo começou a se agitar, e falou: Moisés já morreu, nós precisamos de um Deus. E Arão, que era o irmão de Moisés, ele falou: vamos fazer um bezerro de ouro. Quem foi que falou para fazer o bezerro? Arão. Até então Arão não era sacerdote. Até então Arão não era sacerdote ainda. Aí quando Deus ouviu, quando Deus viu que eles estavam já fazendo o bezerro de ouro, Arão ordenou que todas as mulheres, os homens que traziam os seus ouros, que trouxeram o seu ouro, o seu pagamento do Egito, tirasse suas joias, seus ouro, brincos, joias, que eles trouxeram do Egito como pagamento, e trouxesse e apresentasse para ser derretido, que eles iam fazer um bezerro, ia fazer uma imagem, ia fazer um Deus para adorar. E Arão preparou, a Bíblia diz que Arão fez o bezerro. Observe, irmãos, Arão fez o bezerro, junto, claro, com os príncipes ali, né? Fizeram o bezerro de ouro e começaram a se alegrar, a festejar. E Deus falou para Moisés: desce agora, porque eles estão adorando outros deuses. Eles começaram a folgar. Folgar quer dizer, eles estavam adorando outros deuses. Eles deixaram de buscar a Deus e começaram a adorar outros deuses e ficaram ali com festa, com símbolos e alegrando, para que Deus pudesse mover. Moisés desceu com as 2 tábuas na mão, com os 10 mandamentos. Quando ele viu o bezerro de ouro e o povo adorando, ele pega as tábuas e quebra elas. Diga assim: por que quebrou? Porque se ele não quebra as tábuas, Deus matava o povo. Se ele não quebra aquelas tábuas, tem gente que fala que Moisés ficou bravo e quebrou as tábuas. Não é essa a revelação. Porque a palavra diz claramente, 4º mandamento: não adorarás a outros deuses, a deuses estranhos. E se ele deixasse ali, Deus ia matar. Quando ele viu, ele falou assim: Deus vai matar todo mundo. Ele quebrou as tábuas, os mandamentos, as pedras, e Deus falou com ele. Falou: Moisés, eu vou matar todo mundo. Eu vou matar todo mundo, Moisés. Aí Moisés rapidamente falou assim: arrependa-te, Deus, do que tu falaste. Arrependa agora. Arrependa-te, Deus, do que tu falaste. Olha só que Moisés deu uma dura em Deus.
Porque você tirou o meu povo do Egito para vir matar aqui no deserto. Eles não sabem o que faz. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. E Moisés gritou. Moisés gritou com força para Deus. Então me mate também. Tudo que eu estou falando está na Bíblia, irmãos. E aí, houve essa pressão entre Moisés e Deus. Aí Deus disse assim: então, faça uma linha, que haverá um julgamento. E Deus fez uma linha, Moisés fez uma linha, riscou no chão e falou para eles: quem estiver do meu lado, passa para o lado de cá. Primeiro, Moisés disse assim: quem foi que deu a ideia para fazer isso? O bezerro de ouro. Arão disse assim: o povo clamou. O povo disse. O povo pediu um Deus. E nós não tínhamos outro Deus, fizemos o que a gente conhecia, o bezerro. Mas quem falou mesmo foi Arão. Arão fez. Ele que deu a ideia. Vamos fazer um bezerro para acalmar o povo. Diga assim: vamos fazer um bezerro para acalmar o povo. Toda vez, olha para mim, toda vez que você se distancia de Deus, que você não vem mais na igreja, que você se afasta de Deus, você faz um bezerrinho para você. Você faz um bezerrinho para você adorar. Você vai voltar nos caminhos que você estava quando estava no Egito, o mesmo caminho. Você vai voltar a escutar músicas que você escutava antigamente. Não vai mais adorar. Não vai orar. Você vai procurar os amigos da antiga para se relacionar novamente. Isso é fazer bezerrinho. Fazer bezerro de ouro. Você vai começar a fazer as coisas que você não estava fazendo. Porque aí as pessoas falam: mas eu estou fraco na fé. Não, irmão, você está fazendo um bezerro. Sabe por que muita gente para e as pessoas param e vão fazer bezerro? Por que as pessoas fazem bezerro? Porque elas se esfriam na fé. Porque elas deixam de buscar Deus. E elas vão começar a buscar as coisas carnais. Esquece da glória, esquece do cabode, esquece do poder de Deus. Deus havia aberto o mar vermelho, eles passaram a seco. Cruzaram o mar vermelho. Um milagre. Uma maravilha. Mas isso não era nada. Eles não entendiam quem eles estavam servindo, quem era o Deus deles. Irmãos, quantos de vocês estão aqui hoje que já esqueceram o que Deus fez na sua vida? Quantos que estão aqui hoje esqueceram do milagre, da cura, das bênçãos que Deus fez? E que hoje, muitas vezes, quando Deus demora para dar resposta, você começa a fazer um bezerrinho de ouro para se adorar. Igual eles lá embaixo. Moisés demorou para descer 40 dias, já estavam fazendo bezerro de ouro. Deus nos testa pelo silêncio. Muitas vezes Deus não fala com você, Deus se cala. É porque Ele quer ver aonde você vai adorar quando Ele se cala, quando Ele não fala mais. Aonde você vai se ajoelhar, aonde você vai adorar, aonde você vai buscar Ele. Não é fácil, mas Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso cajado. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o braço forte. Amém, irmãos?
Eu nem comecei a pregar ainda. Abre comigo Êxodo, capítulo 40. Êxodo 40, 34. Aleluia, Jesus. Êxodo 40, 34 diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela a glória do Senhor. Diga nuvem. Diz que na nuvem, está fraco, assim, na nuvem está a glória de Deus. Quantos creem que sobre essa igreja, sobre nós aqui, tem uma nuvem neste momento? Quantos creem nisso? A glória de Deus está neste lugar. Isso é só para quem crê. Quando há a nuvem, a glória, a poder, a unção. Amém, irmãos? E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levanta e sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantasse. Então a nuvem ficava sobre o tabernáculo, onde eles estavam, a presença. Ficava lá a nuvem, parada. Às vezes ela ficava um dia, às vezes ela ficava 30 dias. Às vezes ela ficava um mês lá parada, a nuvem. Parada sobre o tabernáculo. O cabode, a presença. De dia era uma nuvem. A Bíblia diz que essa nuvem protegia todo o acampamento. 2.700.000 pessoas. 2.700.000 pessoas no deserto. Um acampamento, todos acampados em barracas. Em tendas, na verdade, né? Nas tendas. Você imagina a cena. Muitas tendas. Milhares de pessoas ali. E ali no meio tinha um tabernáculo. E a nuvem estava sobre o tabernáculo. E as pessoas, conforme a nuvem se levantava, as pessoas já iam pegando peraí. Já vamos desmontar. Vamos desmontar porque temos que ir. Porque a nuvem está se levantando. Vamos, pessoal, vamos andar, vamos marchar mais um dia. E tinha vezes que eles marchavam dia e noite. E a Bíblia diz que tinha uma pedra que acompanhava eles no deserto. Aonde eles iam, essa pedra ia. De noite, 5 a 6 graus abaixo de zero. De dia, um sol escaldante de 70 graus. Então a nuvem cobria eles, para eles não se queimarem, para não terem calor. Era um refrigério para eles. Quando a nuvem parava, eles paravam e armavam as tendas. E o tabernáculo, os sacerdotes montavam o tabernáculo. Arão, os filhos de Arão montavam o tabernáculo. Carregava a arca, colocava a arca com as tábuas, porque depois Moisés subiu e fez mais duas tábuas. Quebrou aquela lá, depois Deus falou: agora você sobe e faz agora, você vai fazer. Amém, irmãos? Então, isso ocorria. A nuvem descia, a nuvem subia, o povo se movimentava. Nós temos que ficar de olho, irmãos, porque a nuvem está se movimentando. Posso ouvir glória a Deus? A nuvem está andando, nós estamos andando por um outro tempo, um tempo profético, um tempo onde você profetiza pela fé e Deus vai mover na sua vida. Um tempo onde você vai declarar e você vai falar e Deus vai curar você, Deus vai levantar você, Deus vai mudar a sua história. Um tempo onde você não vai pedir para os outros orar, você mesmo vai orar. Você mesmo vai ser cheio de Deus, do Espírito Santo, para orar para as pessoas, elas serão curadas no nome de Jesus.
É um tempo de glória, é um tempo que você vai ser cheio do Espírito Santo. É esse tempo que nós estamos entrando. Um tempo onde nós estamos contemplando essa nuvem, aonde nós vamos andar debaixo dessa nuvem. Porque quando a luz se levanta, nós olhamos e ela está andando, então não podemos sair fora da nuvem. Pastor, como é que eu saio fora da nuvem? Quando eu não guardo os princípios de Deus, quando eu não escuto a palavra de Deus, quando eu deixo de fazer o que o Senhor quer, aí eu estou para fora da nuvem. Aí eu começo a sentir sede, sentir fome, se queimar no sol, estou sofrendo. Observe que a palavra de Deus, você vê a graça de Deus ali cuidando deles, amém ou não amém? No deserto, durante 40 anos, amém? Eles estavam andando, lembra, semana passada eu falei aqui, que no deserto eles, não é? O Espírito Santo conduz no deserto, não tem lugar melhor para você estar do que no deserto, a não ser Canaã. Quando você é conduzido pelo Espírito Santo. Semana passada eu falei, tem duas situações, ou você vai para o deserto conduzido pelo Espírito, ou você vai para o deserto andando pela sua alma, pela sua vontade, onde você vai sofrer. Onde muitas pessoas não conseguem ser transformadas, não conseguem deixar o Espírito Santo fazer. E isso, irmãos, é complicado. Pastor, não é fácil matar a carne, deixar o Espírito Santo fazer na nossa vida. Não é fácil mesmo não, você abrir mão, você deixar o seu eu, você reconhecer que você é um miserável e que dentro de você não tem nada de bom, como diz a palavra em Romanos capítulo 8. É muito difícil isso. Mas quando você entende que esse é o caminho, que quando você desce as águas, o Espírito Santo te conduz para o deserto, como conduziu Jesus. Quando você entende isso, e você permite que o Espírito te conduza para o deserto, é o melhor lugar que você tem que estar. Porque nesse lugar, no deserto, Deus vai cuidar de você, Ele tem uma nuvem sobre a sua cabeça, que está te dando refrigério. A palavra diz que a roupa crescia no corpo das crianças, das pessoas, os pés nem inchavam, os calçados cresciam nos pés, e todo dia tinha maná para comer que caía do céu, durante 40 anos, o maná, e Deus dava o maná, Deus dava tudo para eles, mas o maná é uma comida espiritual, digamos, um pão espiritual. Era uma semente que descia do céu, que caía do céu, uma semente. E eles pegavam aquela semente, moía no pilão e faziam um pão para eles comer. Mas por que, pastor? Por que só tinha maná? É porque o povo era acostumado a comer a comida do Egito, uma comida estragada. O povo, quando nós estávamos no mundo, nós era acostumado a comer uma comida estragada. E Deus falou assim, agora eu vou dar um pão do céu. Amém, irmãos? Um pão espiritual. Eu vou dar uma água viva, uma água que vai sair da rocha, que é Cristo, que é uma água espiritual. Vocês vão beber da água espiritual, vão comer do pão espiritual, vocês vão comer, eu vou mudar vocês, eu vou conduzir vocês para esse deserto. Vai vendo, irmão, vai vendo o cuidado de Deus. Mas o povo revoltava, murmurava, reclamava, e eu não consigo, e eu não quero, não tem carne, não tem condimento aqui no deserto, e Deus me abandonou, Deus não me ama. Nós fazemos isso exatamente hoje. Nós fazemos isso exatamente da mesma forma que eles fizeram. E se passaram 2000 anos, e nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque nós temos um corpo do pecado dentro de nós. E esse corpo do pecado tem que morrer. Nós temos que crucificar ele na cruz e falar, eu quero um pão espiritual, eu quero uma água espiritual, eu quero Cristo, eu quero ser crucificado, eu quero entender isso, eu quero viver nessa graça, nesse favor.
eu quero matar a minha carne, eu quero andar pela fé e não andar por vista. Porque eu só vou desfrutar da herança, do favor e da graça de Deus, quando eu entender que tudo que eu tenho é dele. Então eu entrego tudo para ele, eu não tenho nada. Então a minha vida é dele, a minha casa é dele, meus filhos é dele, tudo que eu tenho é dele. E pronto. Eu não tenho que reter nada, tudo que é dele, o que é meu, não é meu, é dele. Ele me escolheu, ele me separou, ele te comprou. A palavra diz que o corpo seu é dele e que você é um espírito que está nesse corpo. Amém ou não amém? Versículo 38, continuando o texto ali. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava à noite sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém, irmãos? A glória de Deus, ela santifica, ela capacita a vivemos debaixo do favor de Deus. É essa glória de Deus que nos capacita. Nós somos chamados a viver esse cabode, viver debaixo desse poder, desse peso de glória. Nós somos chamados para viver debaixo disso. Mas se nós não entregarmos verdadeiramente nossa vida, nós seremos somente como os pais que morreram no deserto, que não entenderam, que saíram do Egito, mas morreram no deserto porque não aceitaram o que Deus queria fazer. Deus teve que levantar uma outra geração a partir deles, para poder tomar a posse de entrar na terra de Canaã, aonde eles não fizeram nada, eles só gritaram. O que eu vou fazer? É para lutar? Não, é para gritar. Grita que a muralha vai cair e o povo vai morrer. O que eles fizeram? Diga nada. Eles só confiaram em Deus. Eles foram lá, tomaram posse da terra. A palavra diz, Deuteronômio capítulo 8, como a promessa diz, tomaram posse de poço que eles não cavaram, casas que eles não edificaram, vinhas e vinhais que eles não plantaram, tomaram posse da terra, tomaram posse do ouro, das bênçãos que tinha ali, tudo. Eles não fizeram nada, eles só creram, eles só confiaram no Senhor. Quando nós nos tornamos filho maduro, nós confiamos no Senhor. E por isso que nós precisamos avançar. Precisamos de uma igreja que saia da lei, uma igreja que para de andar no deserto e começa a andar pela fé e confiar no Senhor. Uma igreja que não precisa mais de tutor. Você é a igreja. Talvez você hoje ainda precisa de um tutor. Alguém que diz, não faça isso, não faça aquilo, porque se fizer isso, vai acontecer isso, se fizer aquilo. Porque quando você é um filho maduro, você já não precisa mais de tutor. Você toma posse da herança. Você vive na graça, no favor de Deus. Amém, irmãos? Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 5, verso 14. 2 Crônicas 5,14 diz assim. Aqui vai falar sobre o cabode, para você entender o que é cabode. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor se encheu na casa de Deus. Amém, irmãos? Aqui, a glória, a nuvem, o poder, o cabode, é isso aqui. Ninguém consegue ficar de pé. Ninguém consegue. Volta lá em Êxodo capítulo 29, verso 43.
Olha o que diz. Êxodo 29, 43 a 45. E ali virei aos filhos de Israel, para que a minha glória seja santificado, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e os seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Ou seja, aqui nesse momento, Arão e seus filhos foram levantados como sacerdote. Deus santificou, separou Arão como sumo sacerdote, os filhos como sacerdote. E eles eram responsáveis para cuidar da arca, do sacrifício, dos holocaustos, para ouvir, para orar para o povo. Eles eram responsáveis. Deus ungiu eles para isso. Deus levantou. E ele diz no verso 45: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Aleluia. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Agora abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Olha o que Paulo fala aos Coríntios agora sobre esse assunto. Você vai entender agora. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Olha o que o Senhor diz. Ora, irmãos. Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Amém, amém, irmãos? Foram batizados na nuvem, sim ou não? Que batismo que é esse da nuvem? Meu Deus. Quem sabe? Como é que eles iam batizar no deserto? Não tinha chuva. Aí Deus mandava, depois eu vou mostrar o texto para vocês. Deus mandava o povo que não foi batizado ali no mar, e as mulheres foram engravidando, e as crianças foram crescendo, e tinha que batizar o povo, tinha que circuncidar e batizar depois de um período, né? E aí Deus mandava que eles subiam o monte, e a nuvem via e chovia em cima do monte, e eles eram batizados. Amém ou não amém, irmãos? Era batizado na nuvem. Então o batismo de Moisés foi passar o mar vermelho a seco, e depois o batismo na nuvem era no monte, aonde todos que não foram passaram por lá, mas que nasceram no deserto, os filhos eram batizados na nuvem. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui, versículo 3: e todos comeram da mesma comida espiritual, e beberam de todas a mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Meu Deus, pastor, mas Cristo estava lá, estava. Cristo já estava lá no deserto junto com eles. Já estava lá. Ele era a água. Lembra que ele chegou no poço e falou para aquela mulher: olha, me dá um copo d'água aí, me dá uma água para me beber. Dá-me de beber. Ela diz: mas você não pode pedir para mim, eu sou samaritana, e como é que você vai me pedir para mim? Você é judeu, nós não conversamos, nós não estamos brigados, nosso povo não se fala. Ele falou: se você soubesse quem te pede, né? Se você soubesse quem te pede, seria um rio de água viva sai de dentro dele.
Dentro de Cristo é um rio de água viva. Jorra a água viva. E essa água já alimentava o povo no deserto. Cristo sempre esteve no meio de nós. Sempre, toda a vida. Quando você for ler de Gênesis a Apocalipse, ou seja, de Gênesis a Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, amém? Gênesis a Malaquias, no Velho Testamento. Se você for ler o Velho Testamento, você tem que olhar, sempre ler e procurar assim, aonde Jesus está aqui. Sempre. Aprende isso. Aonde Jesus está aqui. Porque o Velho Testamento aponta para Cristo. Sempre ele vai apontar para Cristo. O Velho Testamento nunca vai, entendeu? Apontar para si. Mas ele aponta para Cristo. A lei, ela aponta para Cristo. A lei, ela é boa. Amém, irmãos? Ela é santa. Amém, irmãos? A lei, ela é boa, ela é santa, mas não santifica ninguém. Amém, irmãos? Porque ninguém foi justificado pela lei, nem será. A palavra diz, Gálatas capítulo 3, verso 11. Ninguém será justificado diante de Deus. Mas ela é santa, por quê? Porque ela é Deus, ela é a palavra de Deus. A lei é boa, ela é santa. Mas ela foi imposta para levar o povo até Cristo. A lei se findou em Cristo, para quem nasceu de novo, para quem, entendeu? Renasceu, para quem se crucificou com Cristo, para quem entendeu a graça e o favor de Deus. Se você não entendeu ainda, você continua na lei. E a lei, se você não cumprir as 613 leis, ordens e mandamentos, você está debaixo de maldição, porque você vai viver por ela. Mas só que essa lei é a lei que eles viviam no deserto. É debaixo dessa lei que eles estavam vivendo no deserto. Mas Deus não queria isso para eles. Não queria isso para nós. Deus queria manter a gente na graça. Mas lembra lá que eles chegaram no pé do monte, olharam para cima, viram buzina, fogo, raio e não sei o que em cima do monte. Eles falaram: Moisés, vai lá, fale você com Deus e você fale conosco. Lembra? O que eles fizeram? Assinaram uma carta. Nós queremos ouvir uma lei. O que você falar, eles disseram, nós faremos. Está na Bíblia. Então, coloca uma lei sobre nós. Moisés veio com a lei. Ele subiu de novo, ficou mais 40 dias lá, voltou com a lei, depois que ele quebrou, e voltou com a lei. E chegou lá e já foi fazendo lei, fazendo lei, fazendo lei, fazendo lei. E o povo, diga o povo, começou a fazer festa. Agora nós temos lei, estamos felizes, estamos com a lei. Agora estamos com lei, rapaz. Olha a lei, agora não podemos mais isso, não podemos mais aquilo, não podemos. Agora estamos... Só que eles acharam que eles podiam cumprir a lei. Mas ninguém pode cumprir a lei. E a palavra diz que eles fizeram festa. Quando Moisés trouxe a lei, eles fizeram festa. Fazer festa. Chegou a lei. Agora estamos com a lei. Mas daí depois foram indo. Caminhando. E viram que eles não podiam mais. Que eles estavam ficando doentes. Que eles estavam ficando atordoados, sofrendo, perdendo as coisas. Começou a vir as pragas, as lepras. Começou a vir febre, começou a perder os animais. Não crescia. Aí você vai lá em Deuteronômio capítulo 15 até o 65. É tudo maldição. Se você não cumprir, está tudo ali. Quem está na lei, se não cumprir a 613, tem que... Você só lê ali que você vai entender o que é a lei. Então Deus não queria de maneira nenhuma que nós andássemos na lei. Ele queria que o povo andasse na graça, mas o povo não quis. O povo desobediente. O povo tem medo. Diga, o povo tem medo. Tem medo de morrer. O povo quer ficar vivo.
Sabe por quê? Porque nossa alma tem medo de morrer. Quem tem medo de andar de avião aqui? De voar, levanta a mão. Quem tem medo? Quem tem medo, irmão? Levanta a mão. Ronali tem medo. Quem mais? Mais ninguém? Hã? Na verdade, a Ronali não tem medo. Ela não tem medo de andar de avião. Ela tem medo de morrer, do avião cair. Amém? Não é que ela tem medo de andar de avião. Andar de avião é facinho, né? Vai lá, pula lá em cima lá e vai. Mas o problema é o seguinte, é o avião cair. Ela tem medo de o avião cair. Não é medo de andar de avião. Então eles tinham medo o quê? De subir no monte e morrer. Não é de obedecer, de desobedecer. Eles olharam para o monte e falaram, se nós subir lá, nós vamos morrer tudo. Vamos fulminar nós. Amém, irmãos? A palavra diz, lança fora todo medo. Jesus nos disse. Paulo nos ensina isso. Lança fora todo medo. Se encha do amor de Deus. Amém, irmãos? Então entenda, a graça de Deus, ela é Cristo. E esteve presente no deserto, junto com os nossos pais espirituais, todo o período dos 40 anos. Toda essa geração que saiu do Egito, irmãos, foi cuidada com muito amor, cuidado pelo Senhor. Porque Deus tinha esperança, Deus achava que eles iam conseguir passar, que eles iam aceitar, porque havia uma promessa. Deus não prometeu que ia dar para eles a terra prometida? Prometeu sim ou não? Mas então Deus mentiu. Mas então Deus não prometeu para ele tirar eles do Egito, levar numa terra que mana leite e mel, uma terra prometida, tal, e daí não deu para eles, morreram tudo no deserto. Não, irmãos, é porque há desobediência. Eles não quiseram. Deus falou para eles, falou para Moisés, Moisés, diga para o povo que levante e vai, entra na terra de Canaã. Aí eles falaram, não, peraí, os príncipes falaram, não, peraí, nós for lá, nós vamos morrer tudo, porque lá tem cidade fortificada, tem os filhos de Anak, os filisteus, tem um monte. Não, vamos mandar os espias primeiro. Mandou os 12 espias. Um príncipe de cada tribo foi lá. Ficaram 40 dias espiando a terra. Voltaram. Trouxeram os frutos, trouxeram as coisas, né? Banana desse tamanho, uva desse tamanho assim, cada uva desse tamanho assim, ó, cada gomo de uva. E falou, realmente é como Deus falou, a terra mana leite e mel, a terra é produtiva, é boa, é como Deus falou, tudo, mas lá nós não podemos entrar. Lá tem gigante, lá tem isso, tem aquilo outro, não dá. Aí José e Caleb falou assim, pela fé, nós vamos entrar lá, no nome do Senhor, nós vamos entrar lá, nós vamos despeçar, nós vamos esmagar eles, e vamos comer como pão, como corta o pão, nós vamos entrar lá e vamos... Só 2, e 10 não. E naquela noite, por 3 dias eles choraram, prantearam, e permaneceram no deserto por mais 38 anos. E morreram no deserto, porque sabia que eles não poderiam entrar, na mente deles não poderia entrar, mas Deus disse, larga tudo, vai e entra. Aí a nova geração, Deus falou, vai lá agora e entra. Falou, Josué, pega o povo aí e vai. Josué e Caleb pegou o povo e foi. Só jovem, de 20 anos para baixo, só piazada. Chegou lá, o que tem que fazer? Aí falou assim, ó, vocês vão pegar e vão chegar perto da cidade de Jericó, bem perto. Aí vocês acampam ali. E o povo lá de Jericó, fechado, com medo, já estava tudo já... Nós vamos morrer aqui dentro de Jericó. O povo, meu Deus, nós vamos morrer aqui dentro, aquela pressão, aquela coisa. E daí tal, e o povo ali tocando tambor, tocando símbolo e tal, e não sei o que, fazendo barulho, e o povo fazendo barulho. Vai morrer. E o povo lá dentro assustado, né? Aí Josué falou assim, vou mandar 2 espias. Diga assim, por que Josué mandou só 2? Porque Moisés tinha mandado 12 e só 2 deu resultado.
Aí José falou assim, vamos mandar só 2. Aí mandou 2 espias. Aí eles foram lá, entraram na cidade de Jericó, viram e ficaram sabendo que o povo estava tudo assustado, estava tudo com medo e tal. E descobriram eles lá, eles se esconderam na casa de Raabe, a prostituta. Tinha uma casa de... Aí ela escondeu eles, conseguiram escapar. E por isso, pela fé de Raabe, olha só, uma fé de uma mulher, ela foi livre da morte, ela e todos que estavam na casa, os seus parentes, porque ela livrou os espias. E teve fé, porque ela disse assim: eu sei e conheço que vocês servem um Deus, e Ele é um Senhor dos senhores, e Ele tem feito maravilhas, e eu creio. Olha só, Raabe, uma prostituta. Aí você vê falar de Raabe aonde? Na galeria da fé. Hebreus capítulo 1, verso 11. Hebreus 11, verso 1. Ali você vai ver falar sobre Raabe, a prostituta. Está na galeria da fé, a mulher. Por quê? Porque ela confiou, porque ela teve fé, porque ela acreditou. Todos morreram que estavam lá na cidade. Todos foram mortos, menos a família dela e menos ela. E se ajuntou com o povo de Israel. Aí o que Deus fez? Josué falou: e como é que nós faz agora? Aí Deus falou para ele assim: Josué, é o seguinte, você vai dar 7 voltas em volta da muralha. Amém, não? Quem já fez campanha disso aí já? Das muralhas de Jericó. Já fizeram campanha, né, irmãos? É bastante, né? Bastante dinheiro eu também já fiz. Amém? Tamo junto. Diga glória a Deus. E aí nós estamos lá na muralha. Aí Deus falou assim: ó, vocês saem tudo quietinho, um atrás do outro, um olhando na nuca do outro assim, ó, quieto, não podia falar nada. Dá uma volta em volta da muralha, né, volta de Jericó, e se aquieta de novo lá, durante 7 dias. E no último dia, Deus ia dar, o que ele ia fazer? Por que Deus não falou para eles ir andando tudo em bolo assim? Porque crente, irmão, tô danado, né? Crente, quando começa a juntar de 2 em 2 assim, ó, começa a fuxicar, começa a murmurar. Ai, meu Deus do céu, né? Estamos andando aqui nessa coisa, né? Pelo amor de Deus, estamos com fome, tem que ficar andando aqui. Não, é para ficar quieto. Quieto e andar na nuca do outro, de filinha, para não murmurar. Sabia? Porque se colocasse de 2 em 2, ia ficar murmurando. Mas Deus já sabia disso, que é para não quebrar, entendeu? Aí não dava para conversar. Aí eles iam assim, tipo um indiano, né? Fila indiana. Um ia na nuca do outro, quietinho. Entendeu? E o sacerdote ia na frente, com a arca. Eles iam na frente com a arca carregando. E o povo lá dentro apavorado. Durante 7 dias. Quando foi no último dia, Deus diz: agora vocês gritam. Dá a última volta e grita. E as muralhas caíram. E eles entraram. E o povo se matou por si só lá dentro. O povo mesmo se matou. O povo mesmo se mataram e nem sabiam o que estavam fazendo, com quem estavam guerreando. Eles mesmo estavam se matando entre eles lá. Como é que Deus é, né? Agora, se deixa os crentes fofoqueiros, aí fica do lado do outro ali, aí quebra todo, né? Quebra o projeto de Deus. Aí tem que ficar em fila indiana para não conversar, entendeu? Como é que é as coisas, irmãos? Deus é especialista, né, irmãos? Ele não erra, não. Meu Deus. Posso ouvir glória a Deus aí, irmãos? Aleluia. Então nós vemos a glória de Deus em todos os lugares, em todo momento Deus passou. No deserto, ganhando a cidade de Jericó. Foram 32 batalhas que Josué travou no deserto ali, ganhando todas as terras, ganhando, liberando, irmãos. E foi o quê? Para unir o quê? Para ter uma igreja unida, para levantar um sacerdote, para levantar as tribos. Estabeleceu as 12 tribos de Israel e mais uma tribo, a tribo de Levi, a tribo de sacerdote, a 13ª tribo. É as 12 tribos e mais a tribo de sacerdote que foi levantada. E se estabeleceu para que a glória de Deus estivesse com eles ali. E foi por muitos anos dessa forma. Uma igreja unida, irmãos.
uma igreja que fala a mesma língua, ela tem poder. Ela ora, Deus age, há unção, há graça, há poder de Deus. Olha o que diz ali no 1 Coríntios 10:5, continuando ali. Mas Deus não se agradou, olha só, Deus não se agrada, irmãos, olha só. Deus não se agradou da maior parte deles, que por isso foram prostrados no deserto. Deus não se agrada, irmãos. Não se agradou da maior parte deles. Observa. O que Deus está falando? Pastor, mas tinha 2.700.000. E Deus não se agradou da maior parte deles. Então tinha gente que pereceu junto com aqueles que estavam rebeliando. Sim ou não? Então quando uma igreja não anda unida, não fala a mesma língua, todo mundo perece. Quem está aí? Quem está aí? É tempo de glória. É tempo de falarmos a mesma língua. É tempo de você conversar. O filho conversa com o pai conversa com o filho. É vocês conversar em célula. É vocês andar unidos. É vocês tomar café junto, jantar junto, fazer, conversar, estudar a Bíblia junto, vir para a maturidade, orar junto. Tem um dia da semana que vai ter só oração aqui na igreja. Vim orar. É você ter essa presença. É você ter essa unidade. É você buscar isso. É tempo de mudança. É tempo da igreja se mover. É tempo da gente mudar, para que a glória de Deus estabeleça sobre nós. Porque senão todos pereceremos no deserto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então Deus não se agradou de uma parte. Não se agradou, mas da outra parte Ele não tinha nada contra, porque o povo estava bem. O povo era com Ele, mas estava junto. Então todo mundo era tratado do mesmo jeito. Quem está entendendo, irmãos? Não pode haver divisão, não pode haver separação. Ah, mas eu estou salvo. Ah, o rei, eu vou buscar meu reino. E o irmão lá que se vira. Então você vai ser tratado do mesmo jeito. A igreja sofre. A igreja que anda desunida, ela sofre. Quem entendeu? Versículo 6. E essas coisas foram feitas em figura. Presta atenção. Essas coisas foram feitas em figura. O que é figura, irmãos? Registrado em memorial. Ficou na mente das pessoas, registrado como essa história, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ou seja, ficou no memorial, ficou escrito, para que não cobicemos mais as coisas más, como eles cobiçaram. Olha lá, versículo 7. E não sejais idólatras, como alguns deles foram, com algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para afogar. Ou seja, que eu falei antes, adorar outros deuses. Quando eles afogar, quer dizer adorar no hebraico, adorar outros deuses. Se afrouxou, foi adorar outros deuses. Quando? Quando está tudo bem. Está tudo bem. Vamos se afastar de Deus. Vamos voltar a fazer um bezerrinho de ouro para nós. Vamos construir um bezerrinho de ouro para a gente adorar. Vamos voltar como a gente estava no Egito. Vamos conversar, fazer as panelinhas. Isso daí que as pessoas fizeram, elas voltaram a folgar, elas começaram a buscar. É isso que Paulo estava dizendo aqui aos Coríntios. Observe, no versículo 10, 14. Agora eu vou falar um pouco de idolatria. Olha aqui que diz aqui. Mas eu já não sei se eu falo. Bom, eu vou ler aqui, irmãos. Vamos lá, do 10, 14, vamos lá. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como um entendido. Julgai vós mesmos o que eu digo. Olha, presta atenção. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Nós vamos tomar o cálice daqui a pouco. É a comunhão ou não é? É ou não é, irmãos? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Sim ou não? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Versículo 18.
Vede Israel segundo a carne, e os que comem o sacrifício, não são porventura participantes do altar? Sim ou não? Sim, são participantes do altar. Agora veja o versículo 19. Quando você quer falar para alguém, ensinar sobre idolatria, você vai pegar todo esse texto aqui, ó, marca aí, líderes, tá? Os irmãos podem aprender. Quando falar de idolatria, está aqui, ó. 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo do 1 até o 21. Olha lá, que diz: mas eu vos digo que o ídolo, o que é isso aqui? A imagem que representa a divindade, um ídolo, que essa imagem que representa a divindade, é alguma coisa, ele pergunta, ou o que sacrifica, ou que o sacrificado, esse sacrificado aqui, é o que oferece como sacrifício, ele é alguma coisa? É o ídolo de alguma coisa? O que oferece como sacrifício, ele é ídolo de alguma coisa? Olha o versículo 20 agora. Antes digo que as coisas que os gentios somos nós, amém, irmãos? Que, graças a Deus, encontramos Cristo. Mas ele diz assim, que não são judeus, mas ó, hoje somos convertidos, somos filhos de Abraão, somos hebreus pela fé, amém, irmãos? Então vamos lá. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, que são, né, as pessoas que não estão em Cristo ainda, que estão lá, que acendem vela para a imagem, para outros deuses e tal, que sacrificam, amém? Que fazem promessa, as sacrificam a demônios, e não a Deus. Ele diz, e não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tem alguém aí, irmãos? Todas as vezes que nós quebramos os princípios e deixamos de buscar Deus, de reverenciá-lo verdadeiramente, nós estamos voltando à idolatria, porque nós fazemos um bezerro de ouro. Sem querer a gente faz um bezerro de ouro para nós. Como assim, pastor? Tudo que te tira da presença de Deus é um bezerro de ouro. Quem entendeu? Se você deixou de buscar Deus, de estar buscando Deus por causa do teu trabalho, é um bezerro de ouro. Ele está em primeiro lugar. Tudo que te coloca em primeiro lugar, qualquer coisa que coloca em primeiro lugar na sua vida, é um bezerro de ouro. Em primeiro lugar na nossa vida é o Senhor. E nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade sempre. Paulo está falando aqui no Novo Testamento, aos Coríntios. Ele está deixando claro. Não tem como servir aos demônios e ao Senhor. Ou você é do Senhor, ou você é dos demônios, dos ídolos. Então o ídolo pode ser o quê? Ah, pastor, o ídolo lá, os católicos adoram imagem. E os crentes adoram músico. Fernandinho, Sheila, não sei o quê. Quem mais? É ou não é? São ídolos. Quem mais, irmão? Fala aí, qualquer um aí. Os irmãos ficam doidos, né? Eufórico. Né? Adoram homens. São ídolos. Outros irmãos crentes adoram o quê? Dinheiro. São ídolos. Põe em primeiro lugar. Então, irmãos, a gente não tem que ficar criticando ninguém. Criticando os católicos, criticando fulano, criticando. Não, irmãos. No meio de nós também, nós temos que entender que nós não podemos. E que nós temos que entender que o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Não que falar mal de católico, não, irmãos. Nós temos que olhar para nós e ver a nossa santidade, aquilo que nós realmente temos que viver, um espírito, viver em santidade, viver em espírito, buscando cada vez mais se santificar verdadeiramente com o Senhor. Pastor, é fácil? É claro que não. Ter uma vida santificada, irmão, uma vida de renúncia da sua carne, é difícil. Você santificar a sua língua é difícil. Que é uma coisa mais difícil é santificar a sua língua. Porque a nossa língua, irmãos, ela sai bênção e sai maldição. Isaías, o profeta Isaías falou, meu Deus, agora eu vi Deus e agora eu descobri que os meus lábios estão impuros. Aí o anjo ouviu isso, já pegou uma brasa, já passou na boca dele.
já sarou ele. Pronto. O anjo já passou a brasa na boca de Isaías, pronto. Isaías foi purificado ali. Se ele tivesse falado que era outro lugar que estava impuro, ele tinha passado em outro lugar também. Quem falou que eram os lábios, né, irmãos? Então, é isso. Então, como que você é curado? Quando você admite. Agora, é fácil você admitir? Não, não é fácil, não. Às vezes você tem que ser quebrado, às vezes você tem que passar por luta, você tem que passar por perda, você tem que sofrer para você admitir que você está errado. Você tem que sofrer muito. Você tem que olhar e falar, meu Deus, eu vou perder tudo. Passar a ponto de perder tudo para você reconhecer o seu erro e falar assim, eu entendi. Isaías, Senhor, eu tenho um lábio impuro. Reconheceu, o anjo já passou o braço no lábio já na hora, e já sarou ele, libertou ele. Ali ele já entrou no manto. O que você precisa mudar na sua vida? O que nós precisamos mudar na nossa vida? O que nós podemos fazer? O que está de errado na sua vida que você pode mudar? Não se sinta acusado, porque eu não estou aqui para te acusar, mas estou aqui para te ajudar. O Senhor, Ele não te acusa, o Senhor te estende a mão para te ajudar. O Senhor não te aponta o dedo, mas Ele estende a mão e fala, vem que eu vou te ajudar, eu vou te restaurar. Abre a sua boca e reconheça que você errou, reconheça que você precisa, reconheça que você é um perdedor, não um ganhador. Primeiro eu reconheço que eu sou perdedor, para depois eu me tornar ganhador, para me tornar um vencedor. Você sabe qual é o problema? Que muitos de nós vivemos num mundo de competição. Eu sou assim, eu fui criado num mundo de competição. A gente cresce desde pequenininho, fala, você tem que ser o melhor da bola, é ou não é? Você tem que ser o melhor jogador de bola, você tem que ser o melhor vendedor, você tem que ser o melhor na escola, a melhor nota tem que ser sua, a melhor isso, melhor aquilo outro, você tem que dar o melhor resultado. Você cresce sendo treinado pelo mundo para ser o melhor. Aí você se enche do seu eu, da sua carne. Você se enche da sua carne. Aí quando você vem para Cristo, aí você fala assim, agora você tem que matar o seu eu. Aí você tem que deixar o seu eu e falar assim, não é eu, é Ele. Não é mais eu, é Ele que vence. É Ele que faz. É Ele que leva a honra e a glória. É Ele que vai ser levantado. É que nós não aprendemos ainda. Quando nós entender que é Ele, as coisas vão fluir na nossa vida. Não é nós, é Ele. É Ele que é levantado. Nosso prefeito da cidade aqui é evangélico, amém, irmãos? Mas foi Deus que levantou ele lá. Não foi ele. Foi Deus que colocou ele lá. Porque se não fosse da vontade dele, do Senhor, Deus não colocava ele lá para liderar. Está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Aonde, pastor? Romanos capítulo 13, verso 1. Toda autoridade foi dada por Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Não adianta você querer fazer com a tua força. Ninguém é levantado pela força. Irmãos, eu nem sonhava um dia de ser sacerdote. Nunca sonhei de ser um sacerdote. E eu também acho que não levo jeito, não. O Senhor me escolheu. Pensava assim, meu Deus, passado, né? Eu ser um sacerdote. Eu falava mal do sacerdote. Eu excomungava os crentes. Os crentes iam passando a pé de casa, falava, lá vai o roubador de dinheiro.
dos veinhos. É ou não é, amor? Lembra? Falava assim. Ó, os trouxas dão dinheiro para eles ainda. Olha lá, ó. Terninho, calorzão. E eu tomando cerveja, escutando o Teodoro Sampaio. Tomando a cerveja, os caras passando de terno, 3 horas da tarde, indo para a igreja orar. Com a Bíblia na mão. Eu falo, ó o trouxa aí, ó o trouxa. Olha lá o trouxa. Aí depois passou um ano depois, ó o trouxa aqui. Ó o trouxa. Foi assim, irmãos. Foi desse jeito. Aí eu falei, Deus, que isso? Eu ser escolhido? Como que eu fui escolhido? Como que eu vim aqui? Como que eu vou parar na igreja evangélica? Como? Não dá para entender, irmãos. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que que você é crente? Fala para mim, se você conseguir explicar. Por que que você está aqui? Eu quero te fazer uma pergunta. Por que que você é crente? Por que que você está aqui? Você consegue explicar isso? Ninguém consegue explicar. Foi Deus que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. Amém ou não amém? Vê se você consegue. Me responde, você consegue explicar? Eu estou aqui por causa disso, não consegue. Há uma força dentro de você que diz assim, algo, eu não sei nem porque eu estou aqui. Aí você olha para você e fala, sou um trouxa mesmo. Estou aqui porque eu estou aqui. Você não sabe responder. Porque eu estou aqui. Porque você não tem resposta. Aí você vai pegar uma pessoa do mundo, uma pessoa que está lá fora, que não conhece Cristo, a Bíblia diz o quê? Que o homem natural não compreende o espiritual. E é verdade. Por quê? Porque nós que temos o Espírito Santo, nós não temos como explicar. E eles olham para nós e falam, você é trouxa. Aí nós falamos assim, pois é, estou aqui. Dentro de você tem o Espírito Santo, não tem o que explicar. E o Espírito Santo não se explica, a Bíblia diz. Não tem como explicar ele, tem como explicar ele? Então entenda, é Ele que vai mudar a sua história. É Ele que vai te transformar. É Ele que vai mudar. Para de fazer bezerro de ouro. Para de buscar outros deuses. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor mudar. Ministério do Louvor.